Nós estamos gravando, graças a Deus, e temos mais um participante aqui, ó. Ué, pode entrar e desistiu. Ah, não, entrou. Pode ser eu, irmão da igreja. Meu celular tá doido. Tá do Senhor. Pode ser eu. Ai, ai. Gente, Mas que bom. deu certo. Ah, Deu certo, deu certo. deu, Agora deu certo. Boa deu. noite, gente. Deu certo. Boa noite. Então vamos lá, então. Ó. Vamos falar sobre a sabedoria eterna, né? E quando nós falamos sobre a sabedoria que ela é eterna, automaticamente nós já estamos falando sobre uma sabedoria que não vem de nós. É uma sabedoria que é de Deus para a nossa vida. Então, essa aqui é o primeiro encontro da fase 3 do Mind of Christ, a sabedoria eterna. Então, como aplicar a sabedoria no nosso dia a dia? Como viver debaixo da orientação de Deus para a nossa vida, né? Porque sabedoria não é saber fazer as coisas, não é saber fazer. Sabedoria é escolher o que fazer à luz do que o Senhor quer que a gente escolha. É escolher o que fazer à luz do céu, na vontade do Senhor. E eu estava até, quando estava preparando esse estudo aqui, me lembrei muito desse livro aqui e quero dar como indicação para a leitura, que é esse aqui, ó. Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? É um livro fantástico, fantástico. Ajuda muito nas decisões, né? Ajuda muito da hora que vai falar alguma coisa, vai tomar uma decisão importante, vai por um caminho, né? Em seus passos, o que faria Jesus? É um livro de confronto, é um livro de crescimento que fala, e aí, você é crente mesmo? Né? Você é crente mesmo? O que você está falando aí é coisa de gente que é crente mesmo. Então é um livro assim de confronto, mas é um livro que impacta muito os nossos corações. Então, deixo como dica esse livro. Você já leu esse livro já, Jéssica? Stephanie? Eu já ouvi falar, mas eu nunca li, não. O livro eu nunca li, não. Eu assisti um filme que tem esse nome, mas o livro não. Ah, que legal, não sabia que tinha filme. Que Eu top. não sei, eu não sei se o filme é igual tá no livro, mas tem um filme com esse nome, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Muito bom. Ó, então tem a dica aí já para o cine aí, ó, Stephanie. Pode achar. Vou caçar. Vou caçar no Netflix. Netflix. Vamos abrir a Bíblia em Tiago 3. Tiago 3. Tiago 3. Tiago 3, a partir do versículo 13. Tiago 3, a partir do versículo 13. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, te louvo por tudo que o Senhor, meu Pai, já tem feito em nossas vidas. O Senhor verdadeiramente, Pai amado, tem cuidado de nós e tem nos ajudado, tem nos orientado, tem nos fortalecido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença maravilhosa que sustenta a nossa alma, que abre, Senhor, a nossa mente, que nos dá, meu Deus, o desejo de estarmos na tua presença, buscando a tua face. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de voltarmos aqui com o Mind. Deus, meu coração está alegre, está regozijante, porque eu creio, meu Pai, que isso é um propósito. Isso é algo, meu Pai, que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Isso é algo, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, tem projetado para nós. Eu te agradeço, ó Deus,
Te agradeço porque o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem direcionado nossos passos. Obrigado, Jesus. Eu peço a Ti para que cada pessoa, Deus, que já participou do Mind, ou que está participando, Deus possa ser impactado pela Tua presença. Deus possa ser cheio, meu Pai, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Que possamos andar, meu Pai, debaixo da orientação do Espírito Santo, repleto de sabedoria e graça. Deus, não nos deixe, meu Pai, agir, Deus, pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos muitas vezes confusos, por nossos pensamentos muitas vezes, meu Pai, que não tem pé nem cabeça, não sabe para onde nós estamos indo, que está muitas vezes relacionado àquilo que nós sentimos. Deus, eu te peço, Deus, para que as nossas decisões estejam sempre, meu Pai, ligadas, respaldadas ao Senhor e à Tua vontade. Que possamos estar com a nossa mente completamente ligada na Tua vontade. Sermos crentes de verdade, que ama o Senhor verdadeiramente, Deus. Em nome de Jesus, que possamos refletir a Tua paz. Deus, que possamos refletir a Tua luz, meu Deus, em nome de Jesus. E repreenda, Deus, repreenda todo espírito contrário, todo levante de Satanás, toda obra, Senhor, que é feita contra a vida dos Teus filhos, seja repreendido agora em nome de Jesus. Meu Deus, que haja, Senhor, quebrantamento, transformação, vidas, meu Pai, blindadas pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu apresento esse ano de 2026, meu Pai, sobre a vida, Deus, de cada pessoa, meu Pai do Mind. Deus, que seja um ano repleto das bênçãos e da luz do Senhor. Que possamos estar debaixo da direção do Senhor. Que os projetos, meu Pai, que foram inscritos e apresentados ao Senhor sobre este ano, Deus, possam ser realizadas, não porque nós somos bons ou merecemos, mas é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. E para a glória do Teu santo nome. Então esteja conosco nesse ano. Que possamos, ó Pai, ser servos bons, fiéis a Ti, que cumpre a Tua palavra, que obedece o ID, que ganha almas. Deus, em nome de Jesus, que pessoas, meu Pai, venham se render aos pés do Senhor, porque quando olham, meu Pai, para nós, não veem simplesmente nossas pessoas, mas vê Cristo, vê o Senhor em nós, vê paz. Eu te peço em nome de Jesus, para que esse ano seja um ano repleto da Tua presença. E nos dê força, Deus, para completarmos, para concluirmos o Mind. Em nome do Senhor, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você que crê, diga amém. Amém. É para saber se está dando certinho, né? Imagina. Então vamos ler. Você pode ler para nós aí, Jéssica, Tiago 3,13, de 13 ao 17. Certinho. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Fantástico, fantástico. Olha só para você ver. Tiago, ele já apresenta para nós sobre a sabedoria. Espera aí que temos a... Olha quem está chegando! Olha quem chegou! A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Irmã de Vânia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Saudade de vocês demais, meu Deus do céu. É a frase da Stephanie, irmã, você é crente. Eu sou Que tudo bem, né? saudade de você, Divane. Estamos bem. Graças a Deus. Que bom. Vai poder participar com nós aqui? Como é que tá aí?
Tava Vamos, gravando aqui. eu estava aguardando ela enviar o link, e ela confirmou comigo, mas esqueceu de combinar com outra pessoa. Ela falou, Divana, vai ser para amanhã. Falei, bom, Deus prepara tudo. Ele sabe. Deus Ele é sabe de tudo. bom. Ele sabe de tudo. O Ele bom é estar movimenta. aqui junto, perguntar, É isso tirar aí. dúvida. Ai, glória a Deus. Ó, então, abra a Bíblia aí em Tiago 3,13. Você que pode aí, abre a Bíblia em Tiago 3,13. Ô, amor, pede as meninas para trazer minha garrafa de água aí, por favor. Esqueci de trazer. Tiago 3,13. Ó, então, nós vamos falar sobre a sabedoria. Garrafa de água? Vamos falar sobre a sabedoria, sobre a sabedoria. E a Jéssica Edvânia já leu para nós esse texto. Tiago 3,13. E olha só para você ver. Então, vamos dar uma aprofundada nesse capítulo, né? Vou até pegar um outro livro aqui também, para possa nos apoiar nesse momento de leitura. Aqui, ó. Pegar esse aqui. Então vamos ir junto aqui. Vamos pegar esse aqui. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Tiago 3,13. Vamos lá. Olha só para você ver, então. Olha só. No versículo 13, então, ele fala sobre uma importante, obrigado, que a importância sobre o que a sabedoria traz sobre nós. E ele traz um questionamento. Olha o questionamento, ó. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem dentre vós possui a sabedoria e é inteligente? Ele já coloca aqui dois parâmetros. Porque ele poderia falar assim: quem daqui é sábio? Aí levanta a mão. Aí, quem aqui é inteligente? Não necessariamente a pessoa que levantou a mão sobre sabedoria, automaticamente é uma pessoa sábia. Por quê? É para vocês responderem. Qual a diferença entre sabedoria e inteligência? O que vocês acham? Qual a diferença entre sabedoria e inteligência? Eu vou falar. Para ver a pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que sabe tomar decisões corretamente, que não é uma pessoa apressada, que não é uma pessoa que toma decisões no calor das emoções, mas que busca primeiro ouvir a voz de Deus para tomar decisão. Já uma pessoa que inteligente é uma pessoa que tem muito conhecimento. Conhecimento, como é que eu vou dizer? Literário. Bacana demais aí, Edvânia. Consegue complementar, Stephanie? A linha está certa. A sabedoria é o que vem de Deus, né? A Bíblia fala: se lhe falta sabedoria, peça a Deus que lhe dá de forma deliberada. E a inteligência é o que você aprende com os livros, com as coisas que você estuda e tudo. Então, a inteligência está mais ligada ao mundo físico do que ao espiritual diretamente, assim, se assim eu posso dizer. E a sabedoria é algo que vem de Deus. Às vezes você nem estudou nada sobre... não estudei nada sobre esse assunto, mas eu tenho uma ideia de como que eu vou resolvê-lo, porque Deus me deu a sabedoria. Muito bom. Edvânia, pode complementar aí? Concorda? Eu vou concordar com a linha das meninas, mas eu não sei se às vezes eu estou de viagem na maionese, mas eu não sei se a Bíblia fala da sabedoria humana também, e eu acredito que tem uma diferença. Assim, né, acredito que a inteligência, né, os livros, a pessoa que lê muito, que é focada em aprender, em estar buscando conhecimento, é dos livros, né? Mas eu acredito que existe a sabedoria humana, né? Que é a pessoa que se acha muito sábio e tem aquele orgulho soberbo no coração, e a sabedoria que vem de Deus. Pronto. Isso com certeza completa tudo. Porque sim, existe a sabedoria humana, que é como se fosse a junção da sua própria experiência de vida com a quantidade de livros, estudos, técnicas que recebeu da vida, e isso atribui ou dá condição para que ele possa tomar decisões. E tem a sabedoria divina,
né? A sabedoria que vem do céu, que vem do Senhor para a nossa vida. E essa sabedoria que vem do Senhor para a nossa vida, ela foge completamente da linha da inteligência e da sabedoria humana. Porque a sabedoria que vem dos céus não ajuda a gente a tomar decisões ou agir mediante aquilo que a gente considera ser certo por aquilo que a gente sabe. Mas é porque o Senhor já tem visto lá na frente qual é o melhor caminho, qual é a melhor decisão a ser tomada. Então o negócio fica completamente diferente. Mas o Tiago, ele já traz para nós sobre sabedoria e inteligência uma pergunta. Ele fala o que depois, então? Tem alguém que é sábio e inteligente? Então, mostre pelo seu bom trato as tuas obras em mansidão de sabedoria. Mostre. Porque a inteligência não tem capacidade de mostrar nada. A inteligência não. A sabedoria, sim. A sabedoria, ela fala da sua forma de tratar as coisas. O bom trato é a sua forma de relacionar aqui, ó. A solução para o problema de controlarmos nossa língua é buscarmos a sabedoria divina. A pessoa que tem a sabedoria que vem de Deus irá mostrá-la humildemente com obras, não somente com palavras. Ou seja, o cristão deveria ser tardio para falar. E quando a pessoa que é inteligente e ela tem a sabedoria humana, ela tem a capacidade de falar, não é porque eu fiz, porque se fizer tal coisa, se melhorar, se tomar decisão, se for para tal, e vai dar certo. Enquanto a sabedoria humana, a inteligência leva para esse lado, já a sabedoria divina, a pessoa fala menos e faz mais. Ela fala menos e entrega mais resultado. Ela mostra menos que sabe e mostra mais em resultados. Ela é tardio em falar. A sabedoria que vem do Senhor, ela não está aí com as línguas soltas, falando tudo, mostrando tudo. Ela está resguardada, blindada e mostrando. Aqui está o resultado. Aqui está o fruto. Aqui está aquilo que eu deveria fazer para a honra e glória do nosso Senhor. Então, o versículo 13, ele traz o questionamento para aquele povo que está ali com ele. Tem aqui entre vós sábios e inteligentes, então mostre as suas obras. Mostre o que você tem feito. Porque é muito interessante aqui, minhas irmãs, nós sabemos que, a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e nós aceitamos a sabedoria do Senhor para nós, né, que a gente ande debaixo dessa sabedoria, dessa orientação do Senhor, a primeira coisa que surge em nós é o desejo de pregarmos e anunciarmos e falarmos do amor do Senhor, de ter boas obras. Por que eu falo isso? Porque quando há sabedoria do Senhor, nós começamos a entender que nós somos seres espirituais, que possuem uma alma e que habitam no corpo. Nós começamos a entender que nós precisamos olhar para as coisas espirituais de forma mais intencional, de forma prioritária, muito mais importante do que as coisas terrenas. Então, nós não deixamos de pregar o evangelho por situações pessoais. Que tipo de situações pessoais? O medo, a timidez, a vergonha, a preguiça. Nós não deixamos de falar do amor do Senhor porque nós estamos preocupados em ganhar dinheiro, em recuperar, em fazer, em conquistar. Quando há sabedoria do céu sobre a nossa vida, a obra do Senhor, as coisas do Senhor se tornam prioridade. E sem atropelar as coisas. E sem deixar de fazer o que precisa ser feito. Em vez de cuidar da minha família agora, fazer um almoço, uma janta, não, eu vou... você se vira aí que eu... Não, precisa. As coisas se organizam. Mas há prioridade, o coração arde em servir. E quando o coração arde, pode até correr o momento ali, nossa, agora está na hora de almoço, mas tem uma coisa que precisava fazer lá na igreja, precisava fazer uma visita. A família
percebe a sabedoria, aquilo que está acontecendo, que está transformando o coração daquela pessoa, e normalmente há uma compra da ideia, do propósito, estar junto. Não vá lá. Eu entendo o que você está fazendo, não, eu organizo aqui, até que você chegar. Ou seja, a sabedoria gera a prioridade. Mas não vamos falar sobre missão hoje. Nós vamos falar sobre andarmos debaixo da sabedoria no nosso dia a dia. No versículo 14 fala que, mas se tendes amarga inveja, olha aí, e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Porque a sabedoria não anda com isso. A sabedoria divina não anda com sentimentos de inveja, com sentimentos de facção. Essa não é a sabedoria, versículo 15, que vem do alto. Aí responde a pergunta da Edivânia, ou a posição dela. Mas é terrena, animal e diabólica. Então existe uma sabedoria que não vem do alto. Que sabedoria? Mas vem da terrena, animal e diabólica. É uma sabedoria cheia de inveja, de maldade. Uma sabedoria que ela é pronta para fazer mal ao outro. O fruto dela é tirar do outro algo, é se aproveitar, é pautada debaixo de situações que fogem à vontade do Senhor. Versículo 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura. O que é uma sabedoria pura? Não tem maldade, não tem inveja, não tem o desejo de ser maior que o outro. É uma sabedoria pura. Depois, pacífica. O que ela gera? Paz. Ela é moderada. É uma sabedoria tratável. Tem o coração humilde para reconhecer que precisa melhorar, que precisa mudar, que precisa crescer. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria que vem do alto está aí no versículo 17. E ela não vem sozinha. É muito interessante porque, às vezes, a pessoa coloca assim como sabedoria a capacidade que você tem de estudar, de ler, de procurar, de ter conhecimento, mas a sabedoria está longe disso. Está nas decisões, estão exatamente na sua capacidade de dar bons frutos. Ler livro não te dá bons frutos, são as decisões que te dão bons frutos. A sabedoria está ligada nos bons frutos, então naquilo que você traz de decisão, de resultado diante do Senhor. Um outro texto que eu quero ler com você está em Provérbios 3. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, enquanto abre, Provérbios 3. Ô, como se diz, eu não estava viajando, era só para ter dado uma lida a mais no texto. Mas que bom que tem. Eu não estava viajando a maionese. Falando de Não, sabedoria desse versículo 15 aqui, né? Gente, hoje, né? Não só hoje, mas desde o princípio, como que o homem usa a sabedoria para o mal, né? Tem inteligência, pode fazer o bem, mas quer fazer o mal. Isso aqui é terrível. Como se diz, descreve igual, né? Terrena, ela é demoníaca, é animal. Porque às vezes animal. a gente vê uma pessoa, porque a gente tem essa mania, né? De ver uma pessoa bem vestida, começa a falar bonito, macio, mas às vezes ali está querendo engalobar e pega todo mundo numa rede, porque as pessoas ficam ali embebedadas com aquela elegância, com aquela fala, né? Mas tá te enganando e a pouco você está no abismo. É nessa hora que vale a pena até citar, né? A sabedoria que vem do alto nos traz discernimento.
de saber que aquela sabedoria ou ela é de Deus realmente, ou ela é uma sabedoria animal, uma sabedoria que foge da vontade do Senhor. É entendermos que aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, a gente não vai ser enganado se nós tivermos a sabedoria de Deus, de Deus. Porque existem muita gente aí que é capaz de enganar muita gente, hein? Enganar muita gente. Precisa estar respaldado. Mas vamos lá. Giovana, Provérbios. só repete para mim, por gentileza. Você falou que a leitura de livros não traz? A leitura de livros, só a leitura de livros, ela pode até trazer inteligência, mas ela não dá frutos por si só. Ela não dá frutos. Só o fato de ler não dá fruto. O que dá fruto são as decisões que a gente precisa tomar. Vamos lá. Não, mas estou falando aqui que não é para deixar de ler livro, hein, Edivar? Não. Lá, Jéssica, ó. É para ler os livros, sim, viu? Só que só a leitura. Eu já ia parar de ler a Bíblia. Ó. Porque eu conheço até, isso é bem curioso. Eu conheço um amigo, né? Eu tenho um amigo que ele lê 100 livros no ano. 100 livros no ano. Só que ele é tão culto, tão culto, tão culto, tão culto, que se tornou ateu. Se tornou ateu. E não foi pelo fato da leitura, mas aquela leitura começou a entrar dentro dele de uma forma tão letrada, vamos colocar assim, que foi enchendo, foi inchando, foi inchando. Ele mesmo falou isso para mim, tá? Não é coisa que eu tô tirando de cabeça, não. Ele foi falando, ele foi inchando, foi inchando, foi inchando, conhecimento, conhecimento, conhecimento. Mas não foi discutindo sobre aquele conhecimento, não foi questionando aquele conhecimento que estava adquirindo. Tudo que ele estava recebendo de leitura no início se tornava verdade, ficou inchado demais, não gerou frutos e hoje está ali, quadradão, com grandes conhecimentos, boas leituras, bons livros, me deu até alguns livros que eu tenho aqui, foi ele que me deu mesmo, mas não gera fruto. Tem uma inteligência absurda. Cristão. Eu ia falar que ele era pastor, mas não lembro se ele falou que era pastor. Mas ele era cristão, assíduo na igreja. Você, Giovana, já escutou pessoas que já estudou teologia e saiu descrente? Já, vários. Vários. Por que será? Por que será que acontece isso, Edivana? O que você acha? Qual que é o motivo? É uma pergunta porque uma amiga que trabalhou comigo, passou poucos meses comigo na imobiliária na época, ela falou, Edivane, há muito tempo atrás eu comecei, a Lidiane, comecei a fazer teologia, mas logo no início eu fiquei alguns meses sair, porque se eu continuasse, eu ia deixar de crer em Deus. Aí eu me faço essa pergunta, mas por quê? Porque ela não soube me responder. Eu não sei te explicar. Simples. São 2 pontos essenciais aí, ó. Porque muitas vezes, dependendo da faculdade, por exemplo, eu faço faculdade de teologia, só que pela Assembleia de Deus. Porque várias faculdades, elas seguem a teologia junto com a filosofia. E a filosofia e a teologia, elas andam numa linha assim muito fininha, muito tênue, que fala, né? Muito próxima da outra. E aí, se a pessoa ela cai para o lado de filosofia, ela vai começar a acreditar no desenvolvimento humano, na capacidade humana, naquilo que a pessoa é capaz de fazer, e começa a deixar Deus um pouco mais distante. Não estou falando que a filosofia é ateu, não estou falando sobre isso. Mas quando ela leva para o lado da teologia, ela confunde as coisas. Não tem como a filosofia explicar Deus. Mas, então, tem ensinos diferenciados. Tem cursos de teologia que ensinam filosofia e tem outros que não. Por exemplo, esse que você está é só teologia. Só teologia bíblica. Entendeu? Teologia bíblica, aí não traz livros de fora. O que o fulano de tal lá falou? Não. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? Não, beleza. Tem um estudo, tem um livro igual esse aqui. São os beacons, né? São livros, são comentários bíblicos.
que a Bíblia, então, o que esses livros falam sobre a Bíblia? Então, você estuda a Bíblia. Você usa como fonte de fé a Bíblia. Aí as coisas ficam mais seguras para não gerar confusão. Um outro ponto também que é muito importante, Edivane, é quando a pessoa ela entra para fazer uma faculdade dessa, é como se, sabe quando um jovem, né, ele cresceu na igreja, a criança era da igreja, participava das coisas da igreja, virou adolescente, virou da igreja, e aí, quando está lá com 17, 18 anos, ela forma e passa na faculdade e vai para a faculdade, sabe? Ela, às vezes, ela não teve um encontro real com Cristo ainda. E aí, sabe o que a gente está falando sobre a sabedoria humana? Ela entra naquele cenário ali da sabedoria humana e fica impactada. Nossa, é isso? Como ela não teve, sabe, a experiência vivida, real, capaz de falar assim, não, isso aí que você está falando aí só está gerando confusão. Pode até ser o que esse homem aí pensa sobre esse filósofo, sobre esse estudioso, mas eu sei quem é o meu Deus. E aí não confunde, não se perde. Mas se alguém perguntar para mim, você prefere fazer uma teologia pela faculdade, que não vou citar nomes aqui, por lá, ou essa da Assembleia de Deus? Eu indico na hora da Assembleia de Deus, que aí não isso, nenhum. São pastores, são homens de Deus, são diretor é pastor, fulano de tal é pastor, é mestre. Você se respalda e tem a sua formação em teologia. Olha, eu não sabia que a Assembleia de Deus estava com Tem. concurso assim. Olha, que interessante. Fabad, Fabad que chama. Fabad. Vou mandar lá Como no é que grupo lá. escreve isso? Ah, tá, vamos lá, beleza. Obrigada. Aí, ó, escrevi no grupo. Pronto. Vamos lá para Provérbios 3. Provérbios 3, 5 e 6. Jéssica, quer falar alguma coisa, Jéssica? Não, não, pode continuar. Você está muito bravo. Vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aí a teologia aí, ó, perigosa. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A primeira coisa, tá vendo aqui, Edmana? Que bom, né? O Senhor, ele é maravilhoso. Confia no Senhor. E cuidado com o que você sabe. Praticamente é isso que ele está falando. Cuidado com aquilo que você entende. Porque senão você vai tropeçar nas suas próprias pernas. Então você vai dar ruim. Confia no Senhor. É importantíssimo estudarmos. Essencial, essencial. Nós precisamos estudar, nós precisamos ler, nós precisamos dedicar, precisamos sentar nas principais cadeiras de governo, de liderança, de posicionamento. Para isso vai exigir de nós estudo, dedicação, empenho. Nós precisamos sentar nessas cadeiras, mas confie no Senhor. Não confie na sua sabedoria humana, animal. Não confie no Senhor. Confie na sabedoria divina. Confie naquilo que o Senhor tem preparado para você. Esse é o ponto aqui. Nós precisamos, a Stephanie até citou, né? Nós temos que pedir a Deus deliberadamente por sabedoria dos céus. Peça sabedoria mesmo. Estude, se dedique, mas cuidado, confie no Senhor. Não perca isso. Não confie nas suas próprias pernas. Porque a sabedoria bíblica não começa na ação, mas começa no coração que é completamente rendido ao Senhor. Porque aquele que teme ao Senhor. Eu vou falar sobre isso. É esse que o Senhor dá a sabedoria. Então, muitas pessoas erram não por falta de fé, mas por falta de sabedoria. Porque nós vivemos em uma geração com acesso ilimitado à informação. Ainda mais agora com quem? Com a inteligência artificial. Qualquer pergunta, pesquisa que você fizer hoje para a inteligência artificial, ele vai te responder. Conhecimento
ilimitado. Informação está ali, ó, a um clique de você ter aquela informação. Mas nós estamos em uma geração que ela está escassa, está em escassez de discernimento. Ou seja, ó, vivemos em uma geração com acesso ilimitado à informação, mas com escassez de discernimento. Porque o discernimento vem do próprio Espírito de Deus. Teve um dia que eu estava conversando com um pastor, um amigo meu, foi no almoço ali que a gente estava. Aí, de repente, o pastor comenta lá na mesa ali, na hora do almoço, que ele estava dando um conselho para uma ovelha. Falando, ovelha, faz isso, caminha dessa forma, essa decisão aí que você está fazendo, talvez não vai... Vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus direcionamento, vai por esse caminho. E aí ela estava conversando, dando aconselhamento via WhatsApp, porque eles não estavam presentes ali na hora. Aí passou alguns minutos depois, a pessoa foi e tirou um print do chat GPT e mandou para esse pastor, falando assim, olha só para você ver o que o chat falou para mim, ó, sobre o conselho que você me deu. Mas o conselho era contrário? Não, ela nós nem ficamos impactados sobre o que o chat respondeu. Nós ficamos impactados então agora está buscando conselho, é pelo chat agora. Gente, ela ouviu de um pastor, mas foi para o IA. Foi para IA. Preferiu Então você optar o conhecimento da inteligência artificial. ela eu nem sei se ela foi para confirmar, se ela foi para validar, se ela foi, não sei. Mas o que chamou a atenção foi, depois de ter recebido o conselho pastoral, agora eu vou perguntar ao ChatGPT o que ele acha sobre isso. O que você acha disso, gente? O que você acha disso? O que você acha que vai acontecer com essa geração? Mas vamos tornar mais desigrejados, porque IA responde tudo. Será que eu estou salvo? Será que eu não estou? Será que Jesus vai mandar para o inferno? Ela vai ter que responder tudo. Se a sua inteligência artificial não for crente, ela vai te desviar. Porque a inteligência, ela se adapta àquilo que é você, ela te estuda, a inteligência é isso, ela te estuda, percebe qual que é o seu perfil, e ela te responde em cima do que é o seu perfil. Ela E vai como ela responder em faz esse cima estudo? Através do que eu pergunto? Ela vai te conhecendo. Cada pergunta, cada conversa, cada coisa que vai tendo ali na inteligência, ela vai te analisando, ela vai te conhecendo. Ela vai te responder em cima daquilo que, por exemplo, tem uma pessoa aí que ela faz pergunta para a inteligência artificial, ela vai e responde assim, a inteligência responde para ela assim, você já está enrolando demais, né? Faz isso aqui que vai dar certo. A inteligência já responde nesse formato, nesse perfil de resposta, porque ela estudou e sabe que esse linguajar é o que mais vai impactar ela. Meu Deus. Meu Ou Deus. seja, olha só para você, o que nós precisamos fazer? O assunto não é esse, mas é importante nós citarmos. A inteligência ela tem que servir como apoio e não como orientação. Ela não é perfeita, o Senhor é perfeito. A sabedoria nós precisamos buscar do Senhor, nós precisamos confiar no Senhor. Não, mas eu vou fazer uma pesquisa aqui no chat. Não tem nenhum problema. Pesquisa. Estuda, usa como ferramenta de estudo, mas para tomada de decisão é do Senhor. Porque eu tenho certeza que a IA não está orando por você agora. Pode falar. Giovanni, agora você falando aí, eu lembrei de Saul, quando ele foi atrás da feiticeira, né? Perfeito. Muito bem, essa menina está lendo Bíblia, a gente já está ficando um crânio. Meu Deus do céu, eu tenho que ler mais Bíblia, que não passa à minha frente. Aí agora o povo não tá buscando a Deus, não, tá buscando a IA, meu Pai eterno. A Jesus. resposta fácil, muito bom, muito bem colocado. Porque ele confiava mais nela do que no profeta. Ou ele até confiava no profeta, mas estava com vergonha de chegar no profeta, né? Uhum. Estava com vergonha, né, de chegar no profeta.
Ah, não, lembrando da história agora. Ele Ele não teve paciência de esperar pelo profeta. isso. Mas nessa época que ele procurou a feiticeira, não me recordo, Samuel tinha morrido ou não? Tinha Tinha morrido. morrido. Ah, Aham. mas tinha outro profeta. Eu tenho que lembrar a história toda agora, viu? Qual que é a história, Jéssica? Já citou? A gente. Agora eu vou lembrar. Ele foi Não, mas lá, pelo que eu me lembro, Senhor, que eu não, se eu estiver erradinho, Vamos lá, depois você vamos me lembrar. lá na Aham. Bíblia, tá? Pelo que eu me lembro, ele realmente foi lá em busca de orientação do profeta Do Samuel profeta. mesmo, Isso. né? Mas qual que era a situação? Por que que ele foi lá mesmo? Ele estava em guerra? Eu sei que ele foi até escondido, meio que fugido, né? Foi, eu não me lembro bem. Já tem que procurar isso direito, meu Deus. Eu confesso também, não lembro o contexto da história, não. Mas é praticamente isso. É foi praticamente bom isso. o exemplo que ela trouxe aqui, né? Agregou. Excelente, excelente. Porque a ideia é essa mesmo. É a resposta fácil, mas sem a sabedoria, sem o direcionamento de Deus, sem a busca real daquilo que é a sabedoria divina. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Por exemplo, essa situação agora que nós ficamos com dúvida aqui, nossa, qual é o contexto? Isso aqui nós podemos perguntar para o chat. No chat, vamos até ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos fazer esse teste agora? Vou aproveitar aqui. Tá virando dinâmico. Tá virando prático. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Qual o contexto em que o rei Saul procurou a... Não é feiticeira, né? Procurou a Médium. Na minha mé- Bíblia está médium. médium para falar com o profeta Samuel. Traga a base bíblica. Isso aí de Está em João. 1 Samuel Hã? 28. É. Vamos ver o que que fala. Ó. Olha lá, ó a resposta aqui, ó. O episódio em que o rei Saul procura uma médium para falar com o profeta Samuel acontece exatamente em 1 Samuel 28. Ó. Qual que é a situação histórica? Israel estava prestes a enfrentar uma grande guerra contra os filisteus. Saul, rei de Israel, estava espiritualmente afastado de Deus, até que nós sabemos. O profeta Samuel, que sempre orientava Saul, já havia morrido. Então, Saul havia perdido o favor de Deus, a direção profética e a paz interior. E aí está ali escrito, ó, 1 Samuel 28:5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, teve medo e o seu coração tremeu muito. Agora sim, ele estava entrando numa guerra contra os filisteus e ele estava com medo, sem saber o que fazer. E não sabia, e foi procurar orientação. E aí, quais são os pontos teológicos? Não foi Deus que respondeu, Deus não responde mais a Saul. Então, Saul tenta buscar Deus, mas não recebe resposta alguma. 1 Samuel 28:6, fala lá, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. 1 Samuel 28:6. Então, isso aqui é o contexto. Ó. Saul não estava em silêncio porque Deus havia desaparecido, mas porque ele havia desobedecido repetidamente, rejeitado a correção profética, agido movido por medo, orgulho e controle e descontrole. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou como rei. Está ali em 1 Samuel 15:23. Né? Então, esse aí foi o contexto. Ó. O contexto foi que ele estava desesperado que ele entraria em uma guerra contra os filisteus. Isso aqui, legal, é uma consulta. Não tem problema. O problema é quando você agora pergunta a ele: você acha que eu devo procurar o médium para também saber? Pode ir nas cartas, né, Tarô? Posso? Quem será que vai responder? Estou até com medo, não vou nem perguntar. Entende isso? Que nós precisamos entender que existe sim
uma ferramenta de pesquisa, de ensino e educação, que pode ajudar demais. Por exemplo, eu mesmo estou estudando para algumas situações do futuro e tudo mais. Eu uso a inteligência para estudar. Monte para mim um cronograma de estudo sobre as matérias, o que eu devo estudar cada dia, o que eu devo fazer, como devo me preparar sei lá, uma prova que eu vou estar me preparando para o próximo ano. Isso está tudo certo. O problema é quando busca ter orientação espiritual de algo que é mecânico, feita por mãos humanas, que não tem a sabedoria que vem do Senhor. É muito inteligente, chama até inteligência artificial, mas não é orientação divina. Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa que acaba de receber um aconselhamento pastoral e busca pela inteligência artificial, cuidado, cuidado, cuidado com isso. Cuidado. Ô, Giovana, nesse contexto aí, quando a médium faz o trabalho lá que sobe Samuel, aí foi Satanás ou foi Samuel? Satanás, 100%. Você ter Sim. Foi dúvida disso, não. Diogo, Foi o capeta. Porque falou tão bonitinho igual Samuel, né? Que engana. Falou para enganar. Oi, Jéssica. foi o tinhoso mesmo. Foi. Ei, esse negócio da IA, tem gente que até fica, como é que se diz? Tem uma pessoa que eu conheço que ela fica deprimida, aí ela vai e pergunta pra IA, o que que você acha de mim? O que que você acha que eu sou? Aí vai um textão, aí ela começa a ler, chorar, se derramar, e depois, nossa, eu tô melhor, como a IA me faz bem. No Tá Japão fazendo tem uma pessoa terapia. que no Japão tem uma pessoa que casou com uma inteligência artificial. Eu fiquei tendo a dúvida. Ela casou com uma imagem criada pela inteligência artificial. Vocês viram essa reportagem? Eu não. Não, mas hoje em dia eu não tô duvidando mais de nada do ser humano, meu Deus do céu. É tomar cuidado. E nós Aí, estamos nessa época. nessa doideira aí, entra naquele ensino errado, ontem até o pastor ministrou sobre os gnoses, né? Que acreditava que Jesus era uma aparência holográfica. Olha você Pronto. ver que terrível, Jesus. Nós precisamos entender, a sabedoria vem do Senhor. E nós precisamos buscar com inteligência a sabedoria. Nós precisamos buscar com intensidade, para não sermos enganados, porque o mundo está engolindo, gente. Está engolindo, está engolindo, está engolindo. O mundo está vindo assim, ó, ferozmente, querendo destruir os filhos de Deus. Nós precisamos, então, nos preparar, estar prontos. Como? Sabedoria que vem do Senhor para a nossa vida. Eu estava até numa vigília com a minha mãe esse final de semana. E aí eu ia no carro com ela e tal. Aí ela falou para mim assim, filho, você precisa buscar mais a Deus sobre discernimento. Eu falei, mãe, tem razão. Preciso orar mais sobre discernimento. E ela falava, não, e também para operações de maravilhas, milagre, cura. Eu falei, amém, amém. Para você pregar, eu amém. Mas é muito curioso, a primeira coisa que ela falou é, procure pelo discernimento. Saber o que é do Senhor, o que não é do Senhor, o que está certo mediante o que em seus passos faria Jesus e o que não está. Busque por discernimento. Você precisa ter discernimento. Falei, tem razão. Aí nós passamos lá durante a vigília lá, Senhor, me dê discernimento, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê discernimento. Precisamos buscar isso. Precisamos buscar diante do Senhor os melhores dons. Precisamos buscar. E esse do discernimento, ele é. Eu acredito que no meio cristão, pode ser até às vezes onde eu congrego, é pouco falado, mas de duas colegas, eu ouvi, não foi a mesma colega, por falta de discernimento na igreja, uma moça que estava passando por terapia com ela, sofreu uma crise de ansiedade e juntou que o povo da igreja tudo repreendendo Satanás. E outra ocasião, a filha dela, que tem autismo, sofreu uma crise dentro da igreja, de novo. E ela falou que na época ela não tinha entendimento sobre as emoções, e ela achou que aquilo era Satanás mesmo, mas não, aí foi fazer tratamento com a menina tinha autismo, então o barulho da igreja trouxe aquela crise para ela. Olha a falta de discernimento, como é que tá. Esse é o ponto, gente. E aí, quem no final fica escandalizado? É a igreja,
É o pastor? É os irmãos? Ou é Cristo? Que no final o nome fica, sabe, sujo, manchado? É o nome de Jesus. É o nome de Cristo. Ah, os crentes, olha lá, você vê, acho que tudo é capeta. Se não tiver discernimento, gera-se confusão no meio do povo. A pessoa que está endemoniada acha que é de Deus. Porque até o capeta fala em línguas, tá? Se você não sabe. Se veste anjo de luz, né? Olha. Ele também fala em línguas. Ele também profetiza, tá? Não, e é incrível, assim, quando a gente ouve as pessoas falar de espírito, né? Assim, as pessoas que são da religião espírita, nossa, mas lá é uma paz, é uma tranquilidade. Isso mesmo, engano. Engano. Precisamos ter discernimento. Olha só para você ver alguns personagens aqui que ilustram sobre como ter a sabedoria no dia a dia. Quando se fala de sabedoria, quem que é a primeira pessoa que vem na mente de vocês? Jesus. Jesus. Então, quem é o próximo? Depois de Jesus. Espírito Espírito Santo. Santo. Hã? Não deixa de falar, né? Quem? A Quem? falar, Quem? Jéssica, pode. Espírito Santo. Espírito Santo. Ô, glória, o povo aqui é crente mesmo, hein? Vocês vão falar Salomão quando? É o que deixando para você, Giovanni. Eu Coisa pensei do em tempo Salomão de passou. cara, não tem como não. Olha, ó, Esther, a pessoa em Salomão de cara. É, eu falo, Mas Salomão ainda morreu deprimido, com tanta sabedoria. tanta sabedoria que tinha, né? Aí já começa, né? Mas um dos personagens, gravem bem isso, né? Quando a gente fala de Jesus, sem sombra de dúvida, é um dos personagens que nós vamos citar aqui, vamos falar sobre ele. Mas é o homem humano, 100% homem, só homem, né? Quando se fala de sabedoria, é Salomão. É Salomão. Ele escreveu Provérbios, Eclesiastes, Cantar de Salomão, tudo e todos os livros que você vê sempre tons de sabedoria. Por quê? Lá em Primeira Reis, o Senhor apresenta para Salomão durante a noite, após ele ter recebido uma grande oferta, né? Vamos lembrar, esse contexto eu lembro de todo. Seu pai morre, não é isso? Davi morre, e aí quando ele morre, a primeira coisa que Salomão faz é juntar muitos bois e apresentar a Deus em sacrifício, uma oferta a Deus. E quando ele apresenta ao Senhor essa oferta, nesse momento de oferta, essa oferta chama a atenção do Senhor. Não é o que o Salomão procurava, eu vou ofertar para que eu. Não, não era essa a intenção. Mas por ele ter ofertado, apresentou. O Senhor se alegrou com essa oferta. E a palavra fala que Deus aparece para Salomão. E aí ele fala sobre isso. Eu agradei da sua oferta, vi o que você fez, isso chegou aos céus aqui. Que bênção, meu filho. Glória a Deus. Glória a mim. Peça o que você quiser. O que você quer? E eu te darei. Salomão, automaticamente, que olha, você vê. Se o Senhor chegasse para você, para mim, e falar assim: pede, meu filho, o que você quer, pede. Gente, você tem certeza que você vai pedir sabedoria igual Salomão pediu? Vai pedir sabedoria? Edivânia, tem tanta coisa aí, né? Senhor, me dá riqueza. Ah, Senhor, Dá uma casa, Senhor, dá uma me dá casa. uma casa, Senhor. Mas Salomão não é que surpreendeu o Senhor, mas de uma forma tão especial, de uma forma tão genuína, que o seu pai ensinou Salomão, que aí depois eu vou até passar isso para vocês, que é o conselho de um pai, aquilo que Davi aconselhou Salomão, está escrito na Bíblia, 12 conselhos. Quando Salomão tem essa experiência com o Senhor, ele fala com Deus: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa julgar o seu povo
em justiça. Olha só para você ver, ele tem a oportunidade de pedir algo extraordinário. Senhor, me dê riqueza. Senhor, me ajude a vencer os meus inimigos. Senhor, que eu tenha uma geração próspera, abençoada. Senhor, que Israel seja o maior reino do mundo e ninguém venha. Ele poderia pedir um monte de coisa. Ele pede sabedoria para que ele sirva ao povo. Gente, é o coração dele. É o que está no coração dele. Está explodindo. Pode pedir, filho. O que você quer? O Senhor está quase falando assim, ó, coloca para fora, porque eu já sei o que está aí dentro. Coloca para fora. Agora pede, que eu sei que você está precisando. O que você quer? O seu coração é sincero. Aí ele vai lá e pede sabedoria. No momento em que ele pede sabedoria, olha só para você ver, Deus concede para ele sabedoria. E aí lá em 1 Reis 3:16 a 28, deixa anotado aí por causa do tempo, 1 Reis 3:16 a 28, Salomão não usou força, nem emoção ou status para tomar decisão, mas ele usa o quê? Discernimento de espírito para tomar a decisão sobre aquele momento fortíssimo, extremamente importante, porque a primeira experiência que ele teve para colocar a sabedoria dele em ação foi duas mulheres que tinham tido filho na mesma época, uma deitou sobre o filho, ele morre, a outra está lá com o filho, durante a noite, a que tinha perdido o filho troca os filhos, e aí a mulher chegava e falou, não, mas esse é meu filho, o seu é o morto, a mãe verdadeira, né? E a mãe falsa fala, não, o meu é o que está vivo, o seu é o que está morto. E agora, o que um rei, juiz, vai fazer numa situação dessa? Não existia DNA na época. Não tinha exame de DNA. Era decisão, discernimento, sabedoria. Vou tocar no coração delas. Então, só tem uma solução. Vamos partir esse filho ao meio. Qual é a mãe que vai deixar o filho morrer para provar que está certa sobre uma discussão? Quem é a mãe que vai deixar o filho ser partido ao meio? E o rei tem autoridade de fazer isso para provar que ela está certa. A mãe falsa parte mesmo. Sentimento de inveja, sentimento de pode partir, mata. A mãe verdadeira fala: não, 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 não. Aí foi encontrado. Talvez, né, vamos deduzir aqui, se por acaso a mãe não pode partir e a falsa não, e ela falasse: não, não parte não, a falsa falasse, aquele filho estaria sendo tratado por uma mãe verdadeira. Não só que pariu, mas uma mãe que cuidaria. Então a decisão de Salomão foi sábia. Você vê que é Deus, que numa situação que só Deus poderia fazer, dar aquele discernimento, aquele direcionamento. Então, a sabedoria, escute isso, ela não reage, ela discerne. O que é isso? As emoções em cima de um problema reagem. Já que você fez isso, eu vou fazer isso. Já que está com esse negócio, eu vou fazer tal coisa. Isso não é sabedoria. A sabedoria, ela dá um discernimento. O que é que está acontecendo? Pensa e age. Porque é o Senhor que está conduzindo tudo. Um outro exemplo é José. Sabedoria que antecipa o quê? O futuro. O faraó está tendo um pesadelo. De repente, ele consegue, através daquele pesadelo, saber que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Até aí, não é sabedoria. Ali está tendo o quê? Um discernimento, uma interpretação de um sonho. Mas quando o faraó pergunta, o que nós faremos? Está aí. O que nós vamos fazer para que a gente não pereça os 7 anos de escassez? José, com a sabedoria que vem do alto, apresenta para Faraó a solução.
que nenhum homem talvez teria pensado naquele momento, por causa do desespero, do medo, da ansiedade, das emoções, durante os 7 anos de fartura, vamos guardar. Diga de passagem, hein? Quando chegar um dinheirinho a mais aí, guarda. José nos ensinou isso. No tempo de fartura, guarda recurso. Porque se chegar o tempo de escassez, você vai conseguir sobreviver esse tempo. José interpretou então os sonhos, mas foi além. Criou estratégia, planejamento e gestão. A sabedoria de Deus, então, nele, salvou não somente ele, mas salvou nações. Nações. A palavra fala que vinham povos de todos os locais, vinham povos de todos os lados, para que o Egito pudesse atender, suprir a necessidade de um povo, de uma geração, de uma nação. Então, a sabedoria de Deus não apenas resolve crises, ela previne também colapsos. A sabedoria que vem do Senhor não resolve só crisezinhas, probleminhas, só, sabe assim, sabe quando a gente chega para Deus e fala assim, Senhor, me usa com dom de cura, Deus, me usa com... Não é só para dor de cabeça, não. É também para doenças que pode causar até mesmo a morte. O Senhor, ele não traz somente soluções momentâneas, mas ele resolve problemas que pode trazer o colapso de uma geração, de uma humanidade. E o último que foi citado já, vamos até abrir aí esse texto, ó, Lucas 2:52. Vamos lá. Lucas 2:52. Lucas 2:52. Olha aí, ó, para você ver, ó. Lucas 2:52 fala, ó, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Está no início de tudo. Jesus, com toda certeza, guiado pelo Espírito Santo, cheio da presença de Deus, com sabedoria, a própria sabedoria. Antes dele começar a operar milagres, ele crescia em sabedoria. Antes de começar a fazer grandes coisas, grandes obras, ele crescia em sabedoria. Queremos ser usado por Deus, muitas vezes, é a pergunta, né? Por quê? Por que nós queremos ser usados por Deus? Por que nós queremos ser usados pelo Senhor? Qual é a intenção dos nossos corações? Por que nós queremos ser usados pelo Espírito Santo? Antes mesmo de Jesus operar grandes coisas, a sabedoria estava com ele. Ele crescia com ela. Saber tomar decisões, discernimento, orientação, falar do amor de Deus com sabedoria. Jesus cresceu em sabedoria antes de operar milagres. Sua sabedoria estava em ouvir o Pai e obedecê-lo. A mente de Cristo é o mais alto nível de sabedoria possível ao ser humano. A mente de Cristo é o mais alto nível de sabedoria possível ao ser humano. Você estava aqui quando eu falei desse livro, Edivane? Em seus passos, o que faria Jesus? Tá no mudo aí. Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo. Eu li ele há muitos anos atrás, eu comprei, eu lembro que era na Ômega ainda, quando tinha a Ômega na São Paulo. Li e marquei, ele era todo escrito, de capa, onde que tinha espaço estava escrito. Emprestei para alguém, não sei quem foi. Porque eu li, eu sabia que tinha um filme, mas eu preferi ler o livro primeiro para entender, porque o filme é muito superficial. Né? A Jéssica até falou que tem um filme, mas eu não sabia que tinha um filme, mas o livro está aqui, ó. Muito fantástico bom. Esse livro. Excelente. Você comprou pelo site? Comprei pelo site. Amazon?
Não, comprei no do Hernani Santos. Eu vou te mandar o link. Ah, tá. Vamos saber. Vou Porque, passar o link. às vezes Uma meu vez. coração tá nele ainda, né? Larga esse livro pra lá e compra Ah, um novo, filho. compra o novo. Sabedoria. Entendeu? Evita o colapso. Jesus, então, é o maior exemplo nosso, que mostra para Repete a nós frase, como nós Giovana. podemos ter sabedoria. A mente A de mente de Cristo é o Cristo, mais alto? É. nível de sabedoria possível ao ser humano. Termos a mente de Cristo é o mais alto nível de sabedoria possível ao ser humano. Então, esse livro aqui, ó, nos ajuda a entendermos Cristo, o que ele faria em nossos lugares, em nossa posição, em seus passos, que faria Jesus. Para encerrarmos aqui, ó, 5 pilares, então, da sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria nas áreas práticas da vida. A sabedoria, então, do alto se manifesta em áreas reais, nas nossas palavras, naquilo que nós falamos. Aparece também nos nossos relacionamentos com amigos, parentes, nosso relacionamento conjugal. A sabedoria aparece no nosso trabalho. A sabedoria aparece no meio da nossa família. Porque nós temos a mente de Cristo, nós não somos sábios só porque nós estamos dentro da sala de aula ou na igreja. É no nosso dia a dia, são nas palavras que nós falamos. É na forma que a gente trabalha um relacionamento com uma pessoa. A sabedoria que não se manifesta no cotidiano ainda não foi assimilada com a verdade. É como se fosse a inteligência. Se eu não atuo de uma forma sábia no meio do povo, onde eu estou, no dia a dia do meu relacionamento, é como se eu tivesse a inteligência, está aqui guardada, mas ela não gera nada, não dá fruto. Isso é um problema. Como que eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, me dando sabedoria, mas ela não gera frutos? Ela não cresce, ela não multiplica, não transforma a vida de alguém. Um outro ponto, como faço então para adquirir sabedoria de forma intencional? A primeira coisa ali está em Provérbios 9:10, o temor do Senhor. O temor do Senhor, Provérbios 9:10. O outro é um pedido consciente, Esther falou, Tiago 1:5. Pede, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê sabedoria. Outro ponto também, ter a palavra de Deus como referência. Ei, como você vai ter sabedoria se você não conhece a sabedoria? Não conhece a palavra? Que sabedoria é essa que você quer ter se não conhece a palavra? Em Provérbios 13:20, fala para nós assim, ó, como você vai adquirir a sabedoria estando em locais que não buscam pela sabedoria? Aí eu vi um ponto, a igreja é um ponto onde se busca, tem pessoas, não são todas, mas que buscam, né? Ali é mais propício encontrar pessoas que buscam por sabedoria. Ah, não, eu prefiro estar em casa sozinho, em vez de estar na igreja. Ô, crente, vigia. Como vai se relacionar, atuar, gerar frutos, estando dentro de casa? Ah, Giovana, tem muita desculpa, não. O meio cristão só tá cheio Tem. de problemática, mas eu sou santa. Não tem problema, não. Até É, eu nem vou lá para não arrumar problema. é. Ai, ai. Essa turma tem que saber que o paralelo, né, entre igreja e hospital é quase o mesmo. A palavra do Senhor fala que ele veio para quem estava doente, não pelos que estavam são, né, Edna? Então, na igreja você vai encontrar o quê? Pessoas doentes que precisam de ajuda. A perfeição vão para o céu. É ferro Vão pro afiando céu. ferro, né? Exatamente, exatamente. O terceiro pilar aqui, ó,
Os frutos inevitáveis da sabedoria de Deus. Onde a sabedoria do alto surgem paz em decisões difíceis. Nós lemos isso em Tiago. Estabilidade emocional, relacionamentos mais saudáveis, testemunho visível. As pessoas olham para cada um de nós e vê Cristo, vê a mente de Cristo. Olha como que toma uma decisão sábia, como toma uma decisão inteligente, uma decisão pautada na palavra, uma decisão pautada naquilo que o Senhor realmente gostaria que a gente fizesse. Sabedoria. Vida com menos arrependimentos, porque erra menos. O pecado se torna o quê? Um acidente, não algo intencional. Se eu tenho a sabedoria que vem do Senhor, eu vou preservar por essa sabedoria. E o pecado afasta o Senhor. Então, como você vai ter a sabedoria que vem do alto, tendo uma vida em pecado? Não vai dar certo. Tiago 3,17. A sabedoria do alto sempre gera frutos, nunca confusão. Gera sempre frutos. Confusão não. Para aplicar isso na nossa vida, precisamos saber que Deus é sábio em sua essência. Não é simplesmente numa situação de resposta. Deus é a sabedoria. Não uma resposta de sabedoria. Ele é a sabedoria. Ele não improvisa, ele governa. Está ali em Romanos 16:27. Há um único Deus sábio, sábio, sábio. Então, Cristo nunca tomou decisões por pressão, por medo ou emoção. Ele sempre operava a partir da intimidade com o Pai. João 5,19. Eu faço aquilo que o meu Pai me mandou fazer. Não era por emoção. As decisões dele não vinham porque o povo o apertava. Estava sempre espaldado naquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Cristo andava debaixo da direção do Senhor Deus. E se nós queremos andar debaixo da direção da sabedoria, nós precisamos entender o que Jesus faria no meu lugar. Em seus passos, o que Jesus faria. Se Jesus estivesse na minha posição, o que ele faria? Se você tiver dúvidas sobre uma decisão, sobre o que fazer, faça essa pergunta. Se Jesus estivesse aqui, como que ele faria? Como que ele trataria esse assunto? Como que ele faria nessa tomada de decisão? Como que ele responderia? Como que ele buscaria resolver esse problema? Essa pergunta. Se eu quero andar debaixo da sabedoria, eu preciso trazer o Senhor para o meio da minha vida, para o meio das coisas que eu estou fazendo. Senhor Jesus, o que o Senhor faria se eu estivesse no meu lugar? Nessa posição que eu estou agora. Para concluir, 5 frases. Primeiro, sabedoria não é opcional para quem quer avançar. Não é opção na vida do crente para quem quer avançar. Crescer no ministério, crescer no meio de um trabalho junto com a sua família. Precisa ter sabedoria. Então precisamos pedir a Deus sabedoria. Outro ponto, quem anda com Deus aprende a decidir como Deus decidiria. Acabamos de falar, em seus passos, o que faria Jesus. Quem anda com Deus aprende a decidir como ele faria. A sabedoria do alto produz, então, paz, não ansiedade. E a mente de Cristo é o modelo máximo da sabedoria. E o último aqui, o sábio constrói antes da tempestade chegar. O sábio constrói antes da tempestade chegar. Então, para essa semana, eu quero fazer um convite para nós. Para que a gente possa orar a Deus. O nosso coração sincero. Sincero. Deus, me dê sabedoria.
Me dê sabedoria para que eu possa lidar com as situações da minha família, para que eu possa lidar com as situações do meu ministério, para que eu possa lidar com a situação do meu trabalho, para que eu possa tomar decisões. Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria. Peça com intensidade e se prepare para ter situações que vão exigir de você sabedoria, igual aconteceu com Salomão. Vai acontecer situações iguais a essa. E seja grato ao Senhor, porque Ele está te dando sabedoria. Que sem isso, o cristão ele vai chegar no limite e não vai conseguir avançar mais, porque vai faltar sabedoria. E eu creio que cada pessoa que está aqui, ó, Edivânia, a Jéssica, Stephanie, a Érica, que está no outro grupo, a pastora Ana, a Fabi, o Senhor tem algo especial para a nossa vida. Não cabe a nós nos limitarmos. Precisamos abrir nosso coração para avançarmos, para viver além que nós muitas vezes estamos vivendo hoje. Eu creio verdadeiramente que daqui vai sair pastores, missionários, vai levantar aqui levitas, homens e mulheres dedicados à obra, que vão fazer com inteligência, com paixão, com amor. Mas para isso é necessário ter dedicação. Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê sabedoria. Amém? Um espaço aqui para que vocês possam falar. Edivânia já ia falar ali? Já fala, Edivânia. Eu queria, queria, não quero, queria, né? Passado. Vamos, como diz a minha irmã, vamos corrigindo os vocabulários, gente. No capítulo 8 de Provérbios, aqui, essa especificação da sabedoria aqui é Deus mesmo. Porque a sabedoria não é algo, é uma pessoa. É uma pessoa. É Deus. Perfeitamente. A sabedoria... Esse versículo me chama tanta atenção, anda gritando pela rua, só pedir. Exato. Esse texto, ele é provocativo, sabe, Edivânia? Ele fala assim, você tá batendo cabeça aí porque você não pediu, tá? Praticamente ele fala isso. É só pedir, eu tô aqui na rua, gritando, falando, eu vou te dar. Mas se nós não pedimos... E aí, Jéssica? Não, hoje eu estou mais quietinha, só estou ouvindo mesmo. É isso mesmo. Pedir sem cessar sabedoria e discernimento ao Pai. Amém. Quer comentar alguma coisa, Steph? O celular da irmã travou aqui, gente, mas ela falou que tá na benção. Durante a semana você vai estar com 2 grupos, um nesse segundo e outro no outro dia? Esse na segunda, 20 horas, e no sábado, às 10 da manhã. Ah, entendi. Que aí a Érica, a Ana Lúcia, Isso. Letícia comigo. Letícia, vou dar um toque nela. Verdade. Letícia, ela deu uma sumidinha. É só assim, né? O grupo acabou... Entrei na questão do trabalho, né? Acabou me atrapalhando bastante. Mas, graças a Deus, agora dá para retomar e fazer tudo certinho. Vamos concluir. Vamos concluir o Mind. Não vamos deixar pela metade. Em nome de Jesus. Passou Delfim, tá tudo bem? Tranquilo? Tá tudo bem com o Del, tá tudo bem também. Ele teve uma situação... Só vou cancelar aqui, ó. Tô fechando aqui, tá? Gravando.